Esperar um pouco o pessoal conectar-se. Olá, Isabel. Esperar um pouquinho o pessoal conectar, então, gente. Vamos falar hoje sobre. É a primeira live que eu tô fazendo, tá, pessoal? A gente vai começar a criar uma audiência, um conteúdo toda semana sobre diversos assuntos a respeito da fotografia artística. Então, o conteúdo que a gente preparou hoje. Oi, Isabel, tudo bem? O conteúdo que foi preparado para hoje, a gente vai falar sobre pré-produção, tá? O que seria produção, o que é pré-produção e como que a gente utiliza aqui na Luca esse tipo de conteúdo, tá? Então, dentro do curso, quando eu ministrava o workshop Mundo de Encantos, oi, Jamile, tudo bem? A gente sempre trabalhou vários pilares. Eu sempre passo para os alunos vários assuntos, vários conteúdos específicos a respeito das fotografias que a gente produz, ok? E um deles é a produção, tá? Então a produção ela compreende toda a parte uh, que vai organizar objetos de cena, figurinos, a parte da maquiagem dos modelos, se o conceito tiver. Então ela se baseia bastante nessa parte da moda mesmo, tá? Só que eu absorvi esse conteúdo porque a gente trabalha com moda também, tá? Oi, Nakamura, tudo bem? Eu absorvi esse conteúdo das produções de moda que eu faço e trouxe ele para dentro das fotografias artísticas a fim de organizar melhor minha sessão, tá? Eu vou tentar mostrar, eu não consegui organizar com o OBS, tá? Eu vou tentar sempre mostrar pela câmera do celular aqui mesmo, tá? Nas próximas lives a gente vai tentar sempre organizar o conteúdo da melhor forma possível, tá? Eu vou tentar mostrar um exemplo aqui para vocês de como geralmente começa a produção, tá? Eu vou abrir um projeto aqui que a gente não realizou ainda, tá? Deixa eu só virar a câmera aqui. Ó, ela sempre começa com uma pesquisa. Na faculdade a gente chamava isso de. Para quem não sabe, eu sou formado em design gráfico, tá? E na faculdade nós chamamos esse tipo de painel semântico, tá? Então uma série de painéis, de fotos, tá? De elementos. Deixa eu só pegar o mouse aqui. Deixa eu ver se aparece. Aqui. Então uma série de imagens, tá? Que são organizadas a fim da gente conseguir construir um painel de referências, tá? A produção, ela sempre vai se basear a partir dessa pesquisa, tá? Deixa eu ver se tem algum outro exemplo aqui. Eu acho que tem um lá no final. Aqui outro exemplo, tá? É um estilo totalmente diferente daquela primeira imagem, tá? E são imagens somente de referência, somente de pesquisa. E a partir dessas imagens de pesquisa, então, que nós começamos o processo de organizar a produção da sessão. Isso geralmente acontece antes com a conversa com o próprio cliente, tá? Porque sempre o cliente que vai investir nos figurinos, se tiver que se deslocar para uma locação específica, a gente sempre tem que apresentar o orçamento para o cliente e é ele que vai pagar para ter as fotos finais, tá? Da mesma forma, se nós estivermos organizando da mesma forma que nós estivermos organizando, sei lá, uma edição de ensaio para várias pessoas, como acontece na Páscoa, no Natal, Dia das Crianças, que é bem comum nós, como fotógrafos de ensaio, organizar esse tipo de sessões em datas comemorativas, tá? Então, esse mesmo processo ele acontece também para sessões artísticas, tá? Por conta da cultura brasileira de investir em fotografias, tá? Principalmente no nicho infantil. Então é bem tranquilo, por mais que quem trabalha com fine art, quem trabalha com a fotografia artística, todo mundo sabe que tem mais tratamento de imagem, o fotógrafo fica mais envolvido em um ensaio específico e acaba se tornando mais caro, tá? E isso tem a ver com o fato de nós estarmos sempre preocupados com a produção, tá? Então toda essa parte que a gente realizou da pesquisa, a gente pesquisou aqui, deixa eu voltar no exemplo aqui, ó. Essa foto aqui é de uma fotógrafa, eu não me lembro o nome dela, tá? Mas vocês podem ver que é um lugar antigo que a menina tá.
Se a gente for ver o capacete que ela está utilizando, um capacete meio rústico de aviador, tá? Então não é algo que nós temos num acervo comum, tá? E não é algo que é fácil de localizar no mercado. A mesma coisa com a foto desta menina aqui, ó. Então é um figurino bem antigo, tá? Já indico, tá, Anderson? Já indico. A gente vai chegar lá. Então aqui, ó, tem vocês podem notar que é um figurino bem antigo. E quando a gente tem esse tipo de pesquisa que é muito específica, deixa eu voltar lá na ideia do circo. Ó, aqui são figurinos específicos, tá? Nós não encontramos no mercado, principalmente no mercado brasileiro, tá? Porque são figurinos que não tem. A mesma forma que a maquiagem, tá? Então tem que ser orçado à parte, quando é uma maquiagem muito específica. Aqui o menino como palhaço, tá? Então tem que ser conversado com... Aqui tem uma foto da Helena, quem não conhece, a Helena não, a Karina Kell, tá? Que é uma fotógrafa russa. Então vocês podem ver que tem toda uma preocupação tanto com o make como com a locação que a criança vai estar, os figurinos e assim por diante. Ok? Então isso tudo vai influenciar no valor final da nossa sessão, tá? Então por isso que é muito importante vocês estarem preparados sempre para organizar a pré-produção, tá? Eu vou tentar separar em tópicos para vocês, mas ela é importante vocês organizarem antes, ainda na conversa com o próprio cliente, porque é essa conversa com o cliente lá antes de marcar o ensaio que vai disponibilizar a verba que vocês vão ter disponível para investir nesse tipo de ensaio, tá? Ele se difere de um ensaio comum, tá? Ele não é um ensaio como as pessoas estão acostumadas a realizar. Então o cliente tem que estar muito ciente disso, que não é um ensaio, a gente vai lá num parque fotografar meia hora e pronto, 40 minutos, uma hora. Não é assim que acontece a sessão artística, tá? E muitos clientes, principalmente no Brasil, eles têm que ser educados a entender a diferença do ensaio comum para um ensaio artístico, tá? Então, muitas vezes o ensaio artístico ele acaba se tornando muito caro. E isso acontece por conta da locação ser um lugar específico, tem investimento em figurinos, tem investimento em maquiagem específica e assim por diante, tá? Então, é bem importante vocês sempre organizarem a conversa antes com o cliente e explicar bem a forma como o ensaio comum acontece, como vocês estão ensaio comum, como vocês costumam, quem nunca fotografou ensaio artístico, como vocês tendem a trabalhar e como vocês podem pensar em trabalhar, tá? Antes de eu entrar na fotografia artística, tá? Eu só trabalhava com ensaio comum, tá? Ensaio tradicional, que eu chamo, que é os ensaios que a gente faz, gestante, 15 anos, sessão infantil, família, acompanhamento de criança, bebê, né, em estúdio. Então eu fazia ensaios assim, tá? Quando eu me mudei para Santa Catarina agora, eu só me dedico a fotografias artísticas. Então o que mudou para mim foi que a procura, depois que eu comecei a apresentar meu portfólio com fotografia artística, teve mais procura pelo valor da imagem que eu entrego, tá? Que ela é muito específica, tá? No mercado. E o que acontece é que as pessoas vêm pedir muito orçamento, tá? E tem muita evasão. Tem muita evasão porque o orçamento que eu passo é bem elevado para o mercado, pro que é o tradicional, tá? Então, por isso que eu falei antes que tem que ser educadas as pessoas, tá? Para que elas entendam o valor e a diferença do ensaio tradicional para o ensaio artístico, né? E um dos maiores pesos desse valor, desse preço final do ensaio, é o valor da pré-produção, tá? Então é toda essa parte da pesquisa que a gente realiza e a parte de organizar toda essa produção com o próprio cliente, né? Porque tem situações assim que eu recebo o orçamento que o cliente viu algo no meu portfólio, tá? Viu uma foto específica de alguma criança, de alguma família que eu fotografei e sempre eles pedem igual. Ah, eu quero umas fotos iguais a essas aqui que você fez. Então começa por aí a conversa com o cliente, tá? E a gente aqui na Luca, a gente sempre tenta não fazer igual, tá? A gente sempre tenta falar, olha, vamos entender melhor quem é as pessoas que vão ser fotografadas.
No nosso caso aqui, a gente está atendendo só o nicho infantil, tá? Então a gente sempre procura entender quem vai ser as crianças que vão ser fotografadas, as idades delas, para a gente entender se pode um ensaio na água, se não pode, se tem que ser algo que tem que ter cuidado com a criança. Então por aí vai, a gente vai direcionando, a gente vai canalizando, né, o que a gente pode pesquisar. Ah, não pode água porque a criança tem 2 anos. Tá, beleza. Então vamos ver algumas locações, algumas ideias para algo mais em campo, algo mais moderno, algo mais no verde, na cidade. Então a gente sempre começa a se basear essa pesquisa, tá? Para organizar aquele painel que eu mostrei no início, tá? O painel semântico. Deixa eu abrir um material aqui para mostrar para vocês. O Anderson ele perguntou onde poderia ser feita essas pesquisas, tá? Então, Anderson, assim, ó. Um lugar que eu sempre indico, que acho que você deve conhecer, é o Pinterest, tá? Só que assim como o Google também dá para localizar referências, tá? Tem o tem um site de fotógrafos, o 500 Pixel, também é um bom lugar para ter referências. O próprio Instagram, tá? Vocês podem achar muita referência, eu tenho muitas referências do próprio Instagram, tá? De fotógrafos que eu sigo. A diferença é a forma onde tu vai localizar e como tu vai localizar as informações, tá? Eu indico sempre para meus alunos para eles sempre buscarem essas informações, tanto de uma ideia de cenário, uma ideia de sessão, uma ideia de figurino, pesquisar primeiro sempre em inglês, tá? Porque o inglês é uma língua que se tornou internacional, tá? Então, por exemplo, um fotógrafo lá da França que fez um ensaio artístico, ele vai postar na internet, nas redes deles em francês, obviamente, mas também ele vai linkar algumas palavras, tá? No inglês. É muito comum acontecer isso, tá? Seja em sites, como eu falei, o 500 Pixel, tem o site do Yahoo, que eu me esqueci o nome agora. No Pinterest, tá? Quando a gente vai criar galerias nossas, é bem fácil a gente linkar as hashtags, tá? Então, eu aconselho vocês sempre buscarem as fotos em inglês, tá? Deixa eu só achar o conteúdo que eu queria mostrar pra vocês aqui. Vocês podem perguntar, tá, pessoal? Jornada. Achei aqui. Eu vou mostrar pra vocês algumas páginas, tá? De um e-book que eu tô... Ele vai ser lançado ainda, tá, gente? Mas pra vocês entenderem um pouco da vibe que eu tô falando agora, tá? Eu vou virar minha câmera aqui. Então, aqui é um outro exemplo de painel semântico, tá? Então, aqui nessa seção, vocês podem ver que só tem meninos, tá? Então, provavelmente é uma seção de irmãos. É uma seção de irmãos, aqui tá as crianças, tá? Então, o Miguel tem 3 anos e o Arthur tem 8, tá? Na pesquisa, quando eu preparei esse material da produção das referências aqui, esse material foi para o workshop lá de Belo Horizonte, tá? Aqui é a foto que a gente realizou no workshop, tá? Então, eu passei para os alunos essa vibe que eu faço com os clientes, tá? Então, toda essa parte do processo antes da sessão de captação para entender a sessão e nós tentarmos produzir o que vai ser preparado durante a sessão. Vocês podem ver que são imagens aleatórias, tá? Algumas imagens dessas eu achei... Essa aqui é uma pessoa que eu tenho amizade no Facebook. Ela nem deve saber que eu peguei as fotos dos filhos dela. Então são imagens assim que o tempo todo a gente tem referência, tá? Se eu acho bacana eu pego e salvo. Eu gostei muito desse tipo de figurino aqui, tá? Tem uma bicicleta aqui que eu acabei cortando. No fim a gente não conseguiu achar como item de cena, tá? Tem algumas cores aqui que eu coloquei, tá? Pra nós tentar se basear se nós fosse produzir figurinos. Nós tentarmos comprar os tecidos nessa escala cromática aqui, tá? A mesma forma aqui, essa foto eu acho que é do Pinterest, tá? Essa aqui eu acho que é do Instagram. Então são vários pontos, assim, são vários lugares que eu vou juntando essas imagens e ela acaba ficando tudo misturado dentro de uma pasta, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês um exemplo para vocês verem como fica o material de pesquisa, tá?
Eu tenho até um... Deixa eu... Aqui tem um. Ó, uma coisa que eu costumo fazer é ter vários artistas que eu sigo, tá? Então, vários fotógrafos que eu sigo. E dentro dessas pastas aqui, deixa eu abrir uma, por exemplo, aqui, ó, da Helena aqui, ó. Eu tenho várias imagens, tá? Que eu tenho salvo. E nessas imagens eu faço todo aquele material da pesquisa lá que eu tinha mostrado para vocês, tá? Essa parte aqui. Então eu sempre busco já nas pastas de inspirações que eu tenho. Então eu separo por fotógrafo, separo por produtor de moda, se tiver alguma coisa, maquiador e assim por diante. Então aqui ele se concentrou nesse estilo anos 40, tá? Então dá para fazer uma pesquisa no Google, começando a buscar eventos históricos dessa época, os figurinos da época, o que tinha no cinema, o que tinha na literatura. Tudo tem... Como esse estilo, o estilo retrô, quando a gente quer o estilo retrô, aquele que não é tão fantasia, mais realista mesmo, mais do nosso cotidiano, só que de outro tempo, é mais fácil de nós acharmos... é mais fácil da gente achar referências, tá? Porque sempre tem registrado em algum, seja algum livro, alguma revista, algum site, sempre tem algum registro, tá? E aí que nós começamos a fazer o trabalho de pesquisa, tá? Aqui, ó, tem um exemplo, tá, de quais são os pilares, tá, da produção artística que a gente utiliza aqui dentro da Luca, tá? Primeiro de tudo vai ser o conceito. Então, a gente sempre vai procurar concentrar todo o material de pesquisa, o material de referência em cima de um conceito base, um conceito X. Nesse caso aqui, a gente se baseou no estilo anos 40, tá? Então, toda a nossa pesquisa, tanto para organizar... Aqui as pessoas são os modelos, no caso, tá? Então, toda a questão da locação, da iluminação que a gente vai utilizar, se vai ser interno, se vai ser externa, se a luz que a gente vai ter que usar vai ter que ser quente, se vai ter que ser fria. Um exemplo de luz que dá pra gente utilizar aqui, vocês vão gostar, vai ser... eu vi faz acho que umas 2 semanas eu vi uma backstage, tá? Eu vi os bastidores de uma produção audiovisual. Eu acho que era para uma série da Netflix, tá? Que eles estavam fazendo o ambiente de época e eles estavam usando LED com um filtro vermelho, tá? Porque a iluminação naquela época não tinha eletricidade, era só luz de vela. Então, para dar esse efeito do quente, porque no vídeo, vocês sabem que no vídeo é mais complicado de editar do que na fotografia, né? A fotografia a gente tem mais possibilidades porque é um elemento estático. No vídeo já tem mais trabalho, já tem que ter uma equipe para tentar tipo, mudar um fundo que no Photoshop a gente consegue fazer fácil, tá? Então, um exemplo do que a gente pode utilizar de luz é nós tentarmos entender como é a luz da época, tá? Nesse caso que eu falei da Netflix, eles se atentaram eles ficaram atentos, então, à parte da iluminação com luz de vela. Então, por exemplo, vocês querem fazer um ensaio... Vocês querem fazer um ensaio medieval, por exemplo, ou algo mais fantasia. Então, a luz ela pode deixar um aspecto fake na imagem final de vocês. Então, é um trabalho assim que a pré-produção ela é justamente para nós usarmos a lógica, termos paciência e nós usarmos de forma minuciosa toda essa parte de pesquisa específica para cada assunto, tá? Então, a gente sempre se baseia primeiro no conceito, depois do conceito a gente vai para a locação, então a gente busca locais onde essas fotos podem ser realizadas, tá? Depois nós concentramos em que tipo de luz a gente vai precisar. Precisa de um flash externo, vai ser um ambiente interno, uma locação interna, uma casa antiga, não sei. Precisa de algum flash, vai ser só com luz natural. Então a gente faz toda essa lista, tá? Esse checklist para nós buscarmos tudo que vai ser preciso para a sessão, tá? Eu não tenho um flash que funciona a bateria externamente. Vocês podem pesquisar então o valor para alugar esse flash, tá? E apresentarem para o cliente de vocês o custo que vai ter, tá? Porque assim, quando a gente começa a ter um portfólio, a gente começa a entregar um material específico de imagem, nós temos
o cliente que vem até nós, geralmente o cliente novo que vem até a gente, ele espera que nós entregamos o mesmo resultado, tá? Então, por exemplo, eu peguei, atendi um cliente agora que gastou bastante no ensaio artístico. E o próximo ensaio meu é uma pessoa que não quer gastar muito. A pessoa tem que entender que o ensaio artístico ele é um ensaio mais caro, tá, gente? Ele não é um ensaio tradicional, tá? Ele é um ensaio que a pessoa vai investir muito, tá? Então, geralmente, os clientes que a gente atende aqui são clientes que ou entendem o valor da fotografia, a gente parcela também, tá? Mas são clientes que têm um poder de compra maior, tá? Porque a sessão ela acaba se tornando muito cara. O próximo passo, então, que tem dos pilares da fotografia artística, tá? Da pré-produção, é o próprio figurino, tá? Que as crianças, no nosso caso, que as crianças vão utilizar, tá? Então, eu mostrei aqui no painel semântico, que é o mais fácil de nós observar. Então, por exemplo, aqui... Deixa eu puxar pro lado aqui. Que nem nesse figurino aqui das crianças, ó. Tem a boina, tem um blazer aqui por cima, tem uma camisa, a menina tá com um vestido, tá com meia calça, tá com um sapatinho de ele tá com um coturno aqui, uma botinha, acho. E se nós for se basear também como material de cena, tem... Oi, Vani. Tem um cavalinho aqui de brinquedo, a menina tá com um violino. Então são vários itens que nós precisamos organizar para como vamos conseguir esse esse material, tá? O figurino tem muitas peças, quando a gente tende a pesquisar material de época, muitas das peças não tem disponível no mercado, tá? Nós não conseguimos achar. Então nós temos que sempre mandar fazer. Aqui na região onde eu moro em Jaraguá do Sul, tá? É uma região polo têxtil, tá? Então é muito fácil nós termos mão de obra, tá? Para fazer esse tipo de material, então para trabalhar com costura, corte e costura, tá? De peças específicas, assim como é muito fácil também a parte de insumo, tá? Então um tecido específico, algum aviamento específico. Tem até um figurino que a gente vai produzir agora, que é pirata. Algumas coisas eu não encontrei aqui. Na verdade, não é que eu não encontrei aqui. Eu morava no Rio Grande do Sul, na época que eu comecei a fazer o concept, tá? Comecei a fazer o conceito. Foi muito difícil de encontrar os objetos lá. Então, dependendo do lugar onde vocês moram, pode ser um lugar que não é tão... Que nem aqui, que nem eu falei, é um polo têxtil, então é bem fácil nós termos todo o material para costura, tá? Então é bem fácil de adquirir com preço bom aqui, o que acaba tornando os ensaios que a gente realiza mais barato do que produzir em outro lugar. Para eu dar um exemplo sobre isso, lá no workshop que eu ministrei em Belo Horizonte, o pessoal pagava, acho que paga uma média para costura, assim, só para mão de obra, em torno de acho que uns R$ 200, R$ 300 só para mão de obra de um vestido, tá? De um vestido de época, assim, todo detalhado. É um valor que para o mercado dela é muito alto, tá? Então a pessoa acaba gastando no figurino mais o tecido. Então, uma peça só de roupa ela vai acabar saindo R$ 500, R$ 600 em uma peça só. Então é um figurino que acaba se tornando caro, um figurino que é difícil do fotógrafo ter em acervo, tá? Porque é uma peça, principalmente vestido, tá? Que é uma peça que acaba repetindo, ainda do menino, as peças masculinas, ainda tu consegue usar a parte de baixo com alguma outra parte, tu consegue jogar algum colete por cima, ou um casaco, então tu separa a peça, né? Tanto a parte de baixo como de cima, e tu consegue utilizar de várias maneiras, tá? Tem no feminino também peças que tem tanto para a parte de cima como para de baixo, mas ela acaba, quando a gente fala em vestido, ela acaba se tornando uma peça assim que tem que avaliar se vale a pena investir, o valor, se é muito alto, se vai ter para o acervo de vocês. Então tem que sempre discutir se esse custo ele vem para o estúdio, ou se para a pessoa que quer ficar com a peça no acervo, né? Ou se vai para o cliente e a peça se torna dele e o estúdio não se envolve na produção do figurino. Então, aqueles exemplos que eu tinha mostrado antes, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, esse aqui, ó,
Esse tipo de painel, quando a gente monta para produção, ele geralmente é para alguma data comemorativa, tá? Pode ser Dia das Crianças ou alguma coisa, ahn, ah, sei lá, alguma ação que vocês queiram fazer de promoção na cidade de vocês. Ele acontece, é um ensaio, tá? Que ele acontece com foco em gerar vendas, tá? Vendas para o estúdio. Então, esse tipo de figurino, ele é interessante ter no acervo. É um figurino que vai sair caro fazer, tá? Porque é um figurino muito específico, tem muitos detalhes, tá? Então, olha essa peça aqui, ó, tem vários detalhes. Tem chapéu, então a calça aqui é toda detalhada. Então é assim, é uma peça que, por exemplo, essa calça, se tu usar sozinho em outra peça, em outro ensaio, vai se tornar estranho, tá? Então esse tipo de sessão é uma produção que nós podemos ter e oferecer de forma anual, de forma mensal, em vários tipos de cidades. Não sei se vocês viajam para fazer os ensaios. Para nós é bem comum essa parte de nós promovermos um editorial, promovermos uma sessão artística em várias partes do Brasil, tá? Então, do figurino, então a parte que tem bastante peso na sessão, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma... Deixa eu até mostrar algumas imagens aqui, ó. A gente tá falando em figurino. Esse esse ensaio aqui foi um ensaio que eu fiz de irmãos, tá? Uma sessão artística. O figurino é bem simples, comparado aos que eu mostrei, que são bem específicos, tá? E o custo da produção do figurino foi bem barato, tá? A camisa do menino, acho que a mãe tinha. Então tem algumas coisas que as próprias mães têm no acervo, tá? Essa foto aqui foi inspirado no figurino da Alice, tá? Nos Países das Maravilhas, tá? E então a gente mandou fazer o figurino porque não tinha específico. Uma outra coisa, quando a gente fala em figurinos para literatura, para arte, essa questão de teatros ou filme, eu nunca aconselho as pessoas a comprarem como fantasia, tá? Uma fantasia pronta, dessas que vendem, por exemplo, na Walmart, vendem em sites tipo americanos, sabe? Sempre evitem comprar como fantasia, tá, pessoal? Porque o material dessas lojas grandes, o que que acontece? Eles ganham em volume, tá? Então o material ele é ruim, é um material que tu consegue notar que é uma fantasia e não uma roupa, tá? E o interessante para a fotografia artística é que nós façamos sempre uma riqueza nos detalhes, tá? Tanto nos acessórios que a modelo vai usar, no detalhamento das roupas, tá? Deixa eu ver se eu tenho... Que nem aqui, ó. Então, o chapeuzinho era específico, a calça tinha uma textura, tá? Tem uma estampa específica. A camisa que a gente jogou para não ficar um estampado com estampado, tá? Então a gente harmonizou o look. Aqui a menina tá usando um look que era para parecer como se fosse uma estudante, tá? Então é um chapéuzinho aqui de feiticeira, tá? Aí ela tá com um vestidinho. A ideia dela não usar sapato é porque o conceito dessa foto aqui, quando a gente realizou, era que ela lendo o livro, ela entrasse no mundo de magia que ela tá lendo no livro, tá? Então vocês podem ver que tem uma floresta escura no fundo. Então aqui tem esqueci o nome desse bicho. Eu ia falar viado, mas não é viado. Então tem aqui um animal da floresta, tá? Tem a poltrona que então liga com o quarto da criança, tá? E esse quarto da criança aqui, então ele tá fazendo essa conexão com o mundo que a criança está inserida, tá? Então a gente se baseou em construir essa imagem dessa forma, tá? Então isso tudo ele pode ser desenhado, tá? Então ele é desenhado, ele é criado um script para daí nós sabermos o que nós vamos utilizar na imagem final, tá? Nós precisamos de um abajur para montar a imagem, nós precisamos aqui desse suporte para colocar o abajur. Isso, cervo, obrigado, Agatha. Fugiu a palavra, tá? Eu tava com rena na cabeça, mas não ia adiantar. Aí, então, aqui a gente tinha que ter um sofá, livros,
todo o figurino da criança. Então isso tudo a gente lista, tá? E começa a correr atrás para saber se vai ter que mandar fazer, se vai ter que comprar, o que, que tem que comprar, se tem que arrumar emprestado, quem tem, sabe? Então isso tudo a gente faz com o cliente, tá? Aqui é a mesma forma, tá? Então o figurino específico tem manipulação sim, Felipe, tá? Aqui a gente fez na praia, tá? Então com marinheiros. E essas fotos que a gente fez aqui, então, deixa eu ver se eu tenho até o projeto aqui para mostrar para vocês. A gente fez todo aquele trabalho de pesquisa, tá? Que eu mostrei no início. A gente fez também um painel semântico, tá? Fez um roteiro. Todas essas partes que eu tô falando, eu ensino no workshop, tá, pessoal? No workshop Mundo de Encantos. Com a questão da pandemia, eu parei de ministrar ele, porque tá bem complicado de trabalhar com fotografias externas, né, no Brasil por conta da pandemia. Deixa eu só achar o material aqui. Eu acho que eu achei um outro material aqui que vai ser interessante. Ó, tem... eu vou mostrar pra vocês aqui como geralmente fica o projeto, tá? Geralmente a gente faz o projeto inspiracional dessa forma, tá? Então a gente sempre define onde vai ser a locação, que tipo de locação que vai ser. Essas fotos aqui a gente fez sobre um trabalho inspirado na cultura Amish, tá? Então aqui a gente detalhou o estilo como vai ser, tá? Então o estilo Amish, eles utilizam esse tipo de figurino, tá? Para quem não conhece, a cultura Amish é como se fosse camponeses americanos, tá? Não é bem esse o termo, tá? É uma cultura que é bem sólida nos Estados Unidos, tá? Eles têm costumes próprios, tá? Estabelecidos tanto de religião, de costumes de trabalho, de educação, como eles educam as crianças. E nós se baseamos nesse projeto para fazer uma sessão fotográfica, tá? Então aqui a parte que a gente passou para a produtora de moda, tá? Então teve uma produtora de moda nessas fotos. Lógico que para sessões pequenas não precisa, tá, pessoal? Vocês podem tentar buscar isso em lojas aí na cidade de vocês, comprando na internet ou alugando. Até brechó tem, tá? Então é só para foto. E tem alguma coisa ou outra do figurino, ele pode ser adaptado na própria manipulação, tá? Aqui então referência quanto à maquiagem, tá? Então, alguns tipos de penteados que daria para fazer na criança, tá? Então, o tipo de make aqui a gente queria esse queimado que parecesse um queimado do sol, porque a cultura Amish eles tendem a sempre trabalhar muito, tá? Eles são um povo que trabalham bastante, então eles sempre estão em contato com o sol. Então, para ficar interessante no conceito da imagem final, seria interessante trazer esse detalhe do sol, tá? Até para as crianças, como foi um figurino, como foi um projeto para sessão infantil. Aqui tem referência então para penteado das crianças, dos meninos, tá? Então, da mesma forma tem um queimado do sol aqui, tá? É mais descabelado para passar essa ideia de que do suor, sabe, do tempo no sol, não muito arrumado, sem muito glamour. Então, para tentar passar essa ideia do realismo, tá? Então, deixa eu botar nas fotos lá. Aqui. Então, aqui dessa forma também esse figurino ele foi mandado fazer, tá? Os meninos tiveram maquiagem também no dia das fotos. Os itens de cena que a gente utilizou foi as pipas lá do fundo, tá? Então, essas pipas que a gente utilizou aqui. E... Isso, é a Mishi. Então, é a Mishi, é essa cultura mesmo. Esse aqui, ó, esse figurino que a gente utilizou nessas fotos, esse ensaio eu realizei em São Paulo, tá? E não teve produção, tá? Então, a única coisa que a gente realizou, eu direcionei os pais, então eu conversei com eles para nós sabermos o que eles tinham em casa de figurino, tá?
que tipo de roupa eles tinham no guarda-roupa que daria para utilizar. Então uma das roupas que eu acho muito coringa, que eu acho coringa para qualquer sessão artística é a jardineira jeans, tá? Ela ela passa esse essa vibe do romântico, da questão artística, tá? Do romantismo. Então ele é uma peça que tanto dá para menina como para menino e dá para fazer muito retrato legal, muito retrato artístico com esse figurino, tá? E é um figurino que é bem fácil de ter acesso, tá? Dependendo do tamanho da criança, ele se torna complicado, mas no geral é um figurino que é bem fácil de encontrar. Essa foto aqui, o figurino, eu já utilizei em umas outras fotos. Eu acho que tá nesta foto aqui. É o mesmo figurino, tá? Então, que nem eu tinha falado para vocês, o figurino masculino ele é mais fácil de aproveitar e passa essa noção de que não repetiu no ensaio, tá? Do que um vestido. Então, é esse mesmo figurino aqui que o menino está utilizando, tá? Então, é um figurino que ele passa essa noção de que é algo mais de época, tá? Essa aqui foi umas fotos que a gente realizou no workshop em Belo Horizonte. Então a gente teve patinho, tá? Então animais eles entram na pré-produção, tá? Então sempre tem que conversar com o cliente que tipo de animal, se a criança está habituada com o animal, se ela gosta do animal, tá? Tem muita. Quando eu postei essa foto da menina no patinho, já teve procura de pessoas que queriam fazer com o patinho, tá? E só que aqui em Santa Catarina é bem difícil de arrumar o patinho. Porque depois que a gente compra o patinho, tem que ficar com o patinho. E a gente não tem onde criar o patinho. Então lá em Belo Horizonte nós conseguimos emprestado, tá? E, e aqui, por incrível que pareça, aqui é bem complicado aqui. No Rio Grande do Sul, quando eu precisava de animal, eu comprava animalzinho, a gente fazia as fotos e eu devolvia o animal. Então eu comprava o animal, tá? A pessoa ganhava o dinheiro dela pelo animalzinho. Só que como eu não tinha como criar, eu ia lá no lugar e devolvia. Eles aceitavam de volta, tá? Aqui em Santa Catarina não, eles não aceitam. E lá em Belo Horizonte, o lugar onde a gente foi, eles emprestaram. Eles nem venderam, não alugaram. A gente estava disposto a pagar aluguel, mas eles acharam, certo? Eles acharam legal a ideia das fotos com criança e emprestaram. Aí uma coisa com animais é que tem que cuidar muito bem do bichinho, tá? Tem que ver se o bichinho tá estressado, tem que ter um cuidado dobrado, tá? Tem que cuidar a idade da criança que vai participar com o bicho, tá? Não é algo assim, se for muito nova, ela não sabe pegar o bichinho, então tem que ter esses cuidados também, tá? Outra questão é a água, a alimentação, tá? Dos bichinhos tem que levar sempre. E isso tudo tá na pré-produção, tá? Aquilo que a gente falou antes. Então define o conceito, depois do conceito procura o local das fotos, antes do local das fotos, quer dizer. Então define o conceito, saiba quem vai fotografar, que idade são as crianças, né? Ou se é uma criança só. Depois que souber a idade, então é definida a locação, porque a partir da idade da criança tu sabe se tu vai poder fazer num campo, se tu vai poder fazer numa praia, se tu vai poder fazer num lago, numa cidade, então numa locação interna, etc, etc. Então depois que é feita a definição da locação, é montado todo o setup de iluminação, tá? Se vai ser externa, vai ter que ter flash de sincronismo rápido para poder operar com a lente aberta, rebatedor vai ter que levar. Então são vários itens que tu fazendo essa lista por ordem, tu vai conseguindo listar tudo e vai conseguir fazer com que vocês não percam nada e não passem estresse na sessão, tá? Porque um exemplo, fotografar girassol, um campo de girassol. O horário bom para fotografar é sempre o final da tarde, que daí tu pega o pôr do sol, o girassol fica bacana, sabe? Ou no meio da tarde. Mas nos dois casos, ele se agrava mais no pôr do sol, tá? E ele, se tu não levar um rebatedor ou um flash, quando a gente tá fotografando contra o sol, então fica aquela sombra na pessoa, né? E a câmera tende a fotometrar sempre a parte mais iluminada, né? Ele não consegue identificar o assunto. Então tu vai fotometrar, o teu assunto vai ficar escuro.
Então é sempre importante vocês terem uma noção lá na pré-produção, tá? Quando vocês forem fazer, que, poxa, vai ter uma foto no final da tarde no campo de girassol. O que eu preciso levar para o campo de girassol? Então façam esse checklist antes da foto, tá? Porque vocês acabam não passando estresse depois, tá? Na hora da foto, tentando subir ISO para recuperar a sombra, tentando subir velocidade para tentar restaurar a luz do fundo, fazendo esse balanço da fotometria, né? E, e depois ainda ter que resolver essa foto que vocês tentaram fazer na hora, tentar corrigir ela totalmente no Photoshop, perdendo muito tempo. Então é sempre importante fazer o checklist. Então depois da luz daí tem as partes mais específicas que daí envolve o conceito, tá? Que tipo de figurino as crianças vão usar, que tipo de objetos de cena vocês vão ter que levar. Tem que ter uma bicicleta, tem que ter um instrumento musical, tem que ter um brinquedinho. Então, o que, que o conceito de vocês vai pedir? Nesses exemplos aqui, ó, cheguei até a fechar. Aí, tá aqui. Deixa eu ver se eu tenho um outro exemplo aqui. Este não. Vou voltar para aquele aqui. Ó, vamos voltar para aquele do circo. Ó. Nesse exemplo aqui, ó, vocês podem ver que tem, além do cenário, que parece ser uma tenda de circo, a menina está utilizando um bambolê, tá? 2 bambolê, na verdade, e tem esse uma espécie de palco aqui, que ela tá em cima, tá? Então aqui, ó, ele tá segurando a criança tá segurando acho que é um soldadinho de chumbo, de brinquedo, tá? Então aqui já tem bem mais elementos, tá? Então tem um tambor aqui, tem todo o figurino da criança com make específico, tá? Aqui tem como se fosse um cartaz antigo, tá? Retrô sobre o circo. Então esses materiais, eles sempre vão ter que ser listados para saber quando, como e quem vai procurar isso, se vai ter que mandar fazer, tem que comprar. Então isso tudo entra naquela, tá? Aquela sessão que eu tinha mostrado para vocês antes do projeto Amish, desse aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês as fotos, tá? Foram essas fotos aqui, ó. Então a gente fez em São Paulo essas fotos, tá? E a gente tentou seguir o mais fiel possível da referência, mas a gente não queria que as fotos comunicassem a cultura mista, por essas questões culturais deles, que não se envolve com tecnologia e assim por diante. Aqui ficou bem parecido com a referência, tá? Então o chapéuzinho nós conseguimos comprar pela internet, o figurino nós mandamos fazer, a touquinha também. Então ela tá segurando um lenço para nós tentar deixar a cena mais não tão posada, tá? Então para tentar dar uma quebra, tentar deixar o mais natural possível. Lá tinha essa carruagem lá, tá? E outra questão importante também da sessão, que não compreende a pré-produção, mas é a direção da imagem, tá? Então, os objetos que vocês forem utilizar da imagem, o objeto que vocês forem utilizar na imagem, então eu dei exemplos antes, se a criança vai utilizar um brinquedo ou um instrumento musical, então vai ser o fotógrafo que vai utilizar esse objeto para fazer a direção da imagem para ela ficar artística, tá? Então tem N maneiras de fazer a direção, tá? Eu acho que a direção tem a ver muito com cada fotógrafo, tá? Não tem uma regra. E a gente aqui na Luca, a gente gosta sempre de tentar tirar a espontaneidade das crianças, tá? Então tentar deixar a criança o mais leve, o mais solto possível na sessão, tranquilizar ela, tentar levar tudo na brincadeira, construir momentos e desses momentos a gente faz a captação das imagens, tá? Então a gente sempre tenta utilizar esses objetos da pré-produção com os figurinos, com todo o concept para tentar registrar esses momentos durante a sessão como recordações mesmos, tá? Os pacotes que a gente trabalha, Tatiana,
A gente faz o pacote 5 fotos e 10 fotos, tá? Eu não entrego mais. Eu só limito nessas duas modalidades de pacotes, tá? Dá uma média de... Durante o ensaio, dá uma média de 1.000 a 2.000 fotos que eu faço, tá? Pra eu escolher as 10 fotos. Eu tiro muita foto. É que assim, por exemplo, nessa foto aqui, ó, foi um clique atrás do outro, tá? Então, foi várias vezes a gente fez a mesma foto, até conseguir esse momento X. E por incrível que pareça, eu ainda não gostei muito, tá? Porque cortou a mãozinha aqui, tá? Então, não foi aquele clique perfeito, mas a gente já tinha repetido um monte de vezes essa mesma foto, tá? Então, eu tendo a fazer a mesma foto várias vezes, tá? Tem momentos que rendem bastante fotos, tá? Porque a luz tá perfeita, a criança tá perfeita, sabe? O jeito que ela tá na cena. E isso ajuda muito para desafogar essas fotos que ficam ruins, tá? Mas dá uma média disso aí para entregar, tá? Deixa eu voltar no PDF lá. E aí os dois últimos itens, então, eu tava em figurinos e objetos, tá? É a beleza e a cenografia, que é os objetos, na verdade. A beleza, então, tem a ver com a forma específica como nós vamos montar, tá? Como nós vamos montar o nosso... a maquiagem das próprias crianças, tá? Tem um exemplo muito legal que eu gosto de mostrar, que é do ensaio recente que a gente fez, que a gente tem até um vídeo do making off, eu acho que foi postado, tá? Que é esse aqui, a gente se baseou em fazer algo tipo criança de rua, sabe? Tipo molecada que gosta de brincar na rua. E a maquiadora, ela fez com café, tá? A gente manchou as crianças com café e água, um pouquinho de água, e fez a sujeirinha, tá? Então não é barro, mas é café. Pra fazer essas fotos aqui, tá? Então, para tentar deixar o mais natural possível, então a gente arrumou aqui o frasquinho com leite, que é bem comum da época, tá? Pão. Olá, Fábio, tudo bem? Então aqui é a vibe das brincadeiras, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem um chão de giz aqui que a gente fez tipo uma estrelinha, não, uma... Esqueci a brincadeira. Aquelas brincadeiras de pular, sabe? Então aqui as crianças brincando, tá? Então tudo isso tem a ver com aquele painel, com a parte bem do conceito, tá? Que eu mostrei antes aqui, tá? Então, que conceito a gente vai utilizar? Oi, Gui, tudo bem? Sim, sim, Agatha. Então, tudo isso, toda essa questão assim de como é que eu tive a ideia de utilizar o giz de cera, essa brincadeira, as crianças na rua, tudo isso tem a ver com a pré-produção, tá, pessoal? Tem a ver com essa parte de como nós vamos organizarmos toda essa vibe, tá? Toda essa parte. Isso, amarelinha, Roberto, obrigado. Estrelinha é outra coisa, meu Deus. Toda essa parte aqui da pesquisa, ela ajuda bastante a nós tentar observar visualmente o que a gente quer para a sessão, tá? E aí nós construímos toda a parte do conceito, tá? Então essas fotos aqui a gente fez um lugar lá em Florianópolis, que era uma praça bem... que estava bem dentro do que nós estava pesquisando, tá? Aqui eu fiz uma manipulação do fundo, tá? Eu inseri o Coliseu no fundo, achei que ficou bacana. Então daí dá pra se aventurar depois com a pós-produção, tá? Aqui já estava escuro, tá? Já estava de noite. Mas eu ainda gravei mais à noite para tentar passar essa ideia de que o menino estava sozinho na noite, uma noite fria, um negócio assim, tá? Esse aqui também. Então, a ideia que eu queria passar para vocês nessa live, gente, é pesquisem, tá? Pesquisem muito. Tendem a salvar o máximo de fotos que vocês conseguirem, a terem o máximo de referência que vocês puderem. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui antes de encerrar, que tem a ver com isso que eu estou falando agora, com a parte da pesquisa, tá?
Eu mostrei para vocês então as pastas que eu tenho, que essas pastas aqui são fotógrafos, tá? Só de fotografia. Eu tenho aqui dentro, deixa eu achar aqui, pasta só de pintores, tá? Eu busco também minhas inspirações em pintura também, tá? Tem algumas pinturas que eu salvo ou por causa da luz ou por causa do figurino. Eu sempre salvo por alguma coisa. Seja o figurino, seja a ideia da cena, o objeto que os modelos na pintura estão utilizando e assim por diante. Então aqui é a ideia do figurino, aqui é uma foto, eu acho. A ideia do figurino que as crianças estão utilizando com a lanterna no escuro. Então dá para criar algo, parece algo meio que de pirata. Então dá para tentar montar algo nesse conceito, tá? Aqui tem uma ideia engraçada das crianças comendo. Então são várias imagens assim que eu tô às vezes pesquisando outra coisa, eu pego e salvo, tá? Essa aqui é as crianças numa rede, então a luz tá muito bacana aqui, tá? É uma pintura, tá? A luz tá bacana, o jeito que foi utilizada a luz na pintura, tá? Por ela ser a óleo, mas é algo que dá para tentar reproduzir na pós-produção, tá? É bem fácil. Então, sempre tentem a pesquisar muito, tá? Se vocês gostaram de uma imagem, salvem a imagem, deixa salvado crie uma pasta, uma galeria pessoal de vocês, tá? Salvem o máximo que vocês puderem, tanto de conceito, algo de luz que vocês acharam bacana, objeto de cena, penteado que vocês acharam legal, porque uma coisa vai somar com a outra, tá? Então tem muita coisa aqui que eu pego uma pintura do Henry com outra pintura do Alan, daí eu monto com as fotografias com a fotografia da Helena, com a fotografia da Karina e vira uma ideia nova, tá? Então é assim que começa a surgir o conceito, aquele que eu falei antes, e é assim que começa a busca daquelas imagens para montar aquele painel que eu mostrei no início. Que esse painel semântico é o que vai ser o roteiro que vocês vão seguir, tá? Para fazer toda a pesquisa, para listar tudo que precisa ser feito. Eu faço mais ou menos, acho que eu já respondi isso. Quantas fotos? Eu faço mais ou menos umas 1.000, 2.000 fotos, tá, Fábio? Só que eu entrego somente 5, depende do pacote que o cliente vai fechar. 5 a 10 fotos, tá? Eu não entrego mais que 10 fotos. É que eu levo muito tempo na edição, tá? E eu não gosto de pegar muitos clientes ao mesmo tempo porque acaba estragando a edição. Isso, em média 1.000 a 2.000 fotos que eu capto na sessão. Eu entrego 5, 10 fotos. Depende o pacote que o cliente vai buscar. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, tá? Já tá fechando quase 1 hora. Daqui a pouco a live cai. A gente vai tentar, que nem eu havia falado no início, então essa é a primeira live que a gente tá fazendo aqui. A gente vai estar sempre com lives, ainda tem que ver as datas, mas agora esse mês tá bem complicado a nossa agenda aqui. A gente vai sempre fechar lives toda semana, tá? Com assuntos parecidos com esse. Eu falei pra vocês que eu tava sem o OMS, tá? O OMS ele vai me possibilitar mexer no computador, tá? Então vai ter live com tratamento de imagem, vai ter live sobre algo específico, tá? Então a gente vai conversando. Eu vou salvar essa live. Depois a gente anuncia onde a gente vai colocar ela, tá? Se vai ser no... Obrigado, Roberto. Obrigado, pessoal. O curso ele vai sair no comecinho, não sei se é no comecinho. Vai sair em novembro, tá, pessoal? Não deu pra... A gente ia lançar agora dia 12 de outubro, só que não vai dar ainda porque falta algumas coisas para ser gravadas, tá? Eu tive que regravar algumas coisas. A gente teve que cortar alguns conteúdos também que estavam fora do roteiro, assim, ia confundir o pessoal. Então a gente está se programando para tentar lançar o curso para vocês, tá? Mas a gente está indo por etapas. Tranquilo? Então, boa noite para vocês, pessoal. Tenham uma boa semana, um bom domingo aí, um bom começo de semana. E vamos conversando. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, lembrando que, como eu havia falado antes, a gente vai tentar fazer uma live toda semana, tá? Então, com algum conteúdo
sobre as fotografias que a gente faz aqui, a produção e assim por diante. Beleza? Tchau, tchau, pessoal.